Olá, eu sou o Rodrigo Mandarini e a gente está recebendo aqui no quadro Viver Bem hoje uma convidada muito especial, psicoterapeuta, professora, psicanalista. Se a gente for falar o currículo dela aqui, não vai ter programa. Doutora Rose Siqueira, um prazer receber a senhora aqui, doutora Rose. E queria que a senhora começasse já falando para os nossos espectadores quem é a doutora Rose terapeuta, porque é tão vasto o seu currículo que eu falei, como é que eu vou acionar todas essas habilidades que a senhora tem, esses títulos todos? Eu sou muito prazer em te conhecer, é prazer em estar aqui com você hoje, nessa manhã tão bonita. Eu sou Rose Siqueira, flamenguista. Começou bem. Já gostei, já gostamos. Sou mãe de 4 pessoas muito importantes para a minha vida, sou avó de 5 netos e sou especialista em saúde mental. Amo trabalhar com saúde mental, amo trabalhar ajudando mulheres a ressignificar os sentimentos estressores, aqueles que trazem angústia em nosso coração e que muitas vezes, Mandarim, atrapalha os relacionamentos, os casamentos, a família toda, né, que fica muito envolvida quando uma pessoa está com a saúde mental abalada. E aí eu trabalho com as mulheres para que elas consigam superar as suas demandas emocionais. Essa sou eu. Então, e essas demandas emocionais que a senhora se refere, são demandas emocionais que vêm ao longo da vida ou com alguma condição específica, violência ou qualquer tipo de demanda a senhora recebe essas mulheres? Eu recebo qualquer tipo de demanda que esteja dentro da minha área de saúde mental, eu recebo e procuro tratar da melhor forma possível, desde o abuso sexual até uma crise de ansiedade ou mesmo um déficit de atenção que atrapalha tanto as pessoas hoje em dia, né? Porque eu também sou neuropsicopedagoga, então estudei a psicopedagogia para ajudar crianças e adolescentes. Aí depois eu fui me especializando nessas coisas todas aí e aí cheguei na neurociência. Então eu gosto de mostrar para as pessoas que se ela está em um estado emocional indelicado, digamos assim, né, desajustado, isso não precisa continuar. Mas isso pode passar, pode melhorar, ela pode superar qualquer mazela, inclusive abusos sexuais. E aí, como a senhora começa a trabalhar especificamente com vítimas de abuso sexual? Isso já era uma demanda anterior da senhora? Teve o que levou a senhora a buscar? Porque assim, hoje em dia a gente percebe que isso é uma temática que tem muita gente atuando, felizmente, né? E a senhora entra nesse nicho, vamos dizer assim, de que forma? Eu fui vítima de abuso. Caramba. E hoje eu posso tratar das pessoas. Eu sei a dor que é ser vítima de abuso sexual. Isso trouxe para mim muitos prejuízos na escola, porque eu era uma criança quando isso aconteceu, e isso me prejudicou muito na escolaridade. Eu não prestava atenção, eu era uma pessoa muito agressiva, até uma criança muito agressiva, né? E fui crescendo sem falar para ninguém sabia disso. Só com 26 anos eu comecei a fazer terapia e falei para uma psicóloga. Já casada? Já casada. Isso atrapalhou o meu casamento. Muito, muito. Então, depois, quando eu começo a estudar filosofia, eu sou formada em filosofia, eu começo a estudar filosofia e começo a estudar o pensamento humano, eu percebo, então, que a gente podia mudar esse jeito, podia ter um novo olhar sobre uma situação de sofrimento que trouxe angústia para a minha vida. Agora, eu poderia, então, tratar de pessoas assim, tanto pela experiência que eu tive, quanto pela minha capacidade profissional. Então, eu comecei a me especializar em saúde mental, para tratar de pessoas. Hoje eu trato de qualquer situação dentro da minha área, claro, né? Da psicanálise, da neurociência, mas quando eu tenho uma vítima de abuso, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é que ela precisa perdoar o agressor. Porque se ela não perdoar, ela vai adoecendo cada dia mais. Esse agressor pode estar preso, pode estar morto, não tem problema. O que vai fazer a diferença na vida dela é ela perdoar o agressor. Aí ela vai renascer. Aí é o renascimento. Mas aí no seu caso específico, não vou nem entrar muito nesse mérito, mas no seu caso específico,
quando a senhora se transforma numa profissional, a senhora automaticamente já começa a trabalhar esse perdão, porque é muito difícil, né? O perdão é muito difícil, mas a falta dele traz muitas doenças. A falta do perdão provoca muitas doenças físicas, dores no corpo. Eu cheguei a ter ódio de uma pessoa. Então, o ódio, ele atrapalha tanto a vida da gente, que é melhor você perdoar do que você viver assim, ó, desequilibrado emocionalmente. É por você o perdão, sim, então, não é pelo agressor? Não. Não é pelo agressor, é por mim. Ele não precisa pedir perdão? Não. Eu preciso perdoar, mas eu não preciso dizer para ele, ó, eu estou te perdoando. No meu caso, eu falei para a pessoa. No meu caso, eu cheguei e disse, eu preciso te perdoar porque eu preciso ter uma nova vida. Eu preciso ter uma vida feliz. Então, eu preciso liberar perdão para você. E eu liberei perdão, de verdade. É claro que eu fui muito ajudada na terapia. Isso fez uma diferença muito grande para mim. E depois, isso me tirou um peso enorme. E aí eu comecei de verdade, pode acreditar, a ser uma outra pessoa. De verdade. A neurociência mostra que a gente pode criar um novo perfil. E eu nem sabia disso. Aliás, a neurociência nessa época não era tão falada, né, como é hoje. Tem quantos anos mais ou menos isso? Que eu pedi perdão? É. Tem 40 anos. Caramba! 40 anos. E eu precisei pedir perdão. Aliás, 39 anos, né, para ser mais exata. Eu precisei pedir perdão para a minha vida continuar. Porque eu cheguei a tentar o suicídio, de tanta dor. E quantas mulheres não conseguem escapar, não conseguem ter essa segunda chance, né? Sim. A gente percebe que a senhora teve, na verdade, esse perdão foi o que determinou talvez essa trajetória tão linda que a gente está vendo aqui e de títulos enormes. Olha quantas pessoas esse perdão impactou. Sim. Porque a sua nova chance acaba impactando hoje num trabalho que impacta na vida de outras pessoas, né? Sim. Olha como as coisas, na verdade, elas vão todas se encaixando, né? Sim, eu creio muito que Deus transforma a nossa dor em uma vitória. E Deus transformou a minha história, Deus transformou a minha dor. Então, eu, de uma mulher sofrida, de uma mulher que era uma criança extremamente agressiva, vivia pelos cantos, não falava com ninguém, tinha muito medo de homem, eu tinha muito medo de homem. E eu me casei com homem, então eu tive filhos. Então, graças a Deus, eu digo para você que Deus reconstruiu a minha história. Hoje, eu trabalho com mulheres e digo para elas, a gente pode ter um novo olhar. Eu hoje tive um novo olhar por essa situação que eu vivi quando eu era criança e que se perpetuou durante bastante tempo da minha vida, essa situação que me trouxe tanta angústia, tanta dor, tanto desconforto, hoje eu transformo isso e preparo mulheres para a vida. Quantas mulheres passaram pela mesma situação que eu? Então, hoje, quando eu trabalho, criei um projeto chamado Sofia, Mulher e Sabedoria. Nesse projeto, eu tenho 12 passos para sair do estado de depressão. E aí eu falo das situações que trazem angústia, e uma delas é o abuso sexual. E quando eu falo isso, muitas mulheres começam a dizer, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Interessante que, dentro da psicanálise, a gente trabalha muito essa questão, né? Agora, muitas mulheres não sabem o quanto o abuso sexual atrapalha o casamento. Muitas mulheres não sabem que muitas situações indesejadas durante uma relação íntima vêm lá de trás, porque o inconsciente gravou aquilo e aquilo, como não foi liberado, então ela projeta no companheiro que ela tem. E muitos casamentos são desfeitos. E aí eu estou aí para dizer assim, olha, você não precisa desfazer o casamento, você precisa se cuidar, se tratar. E aí a gente, com alegria, de verdade, hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito feliz. Com alegria a gente vai vivendo e vencendo essas demandas. Tem muitas mulheres que nem sabem que sofreram abuso naquele momento, né, da infância, porque normalmente não, mas muitos casos acontecem na infância. E como lidar com essa mulher que ela, de repente, de uma classe social, talvez, ou uma classe de um nível escolar, cultural mais abaixo, que ela não tem consciência, que ela normalizou aquilo durante uma grande etapa da vida dela.
Há como acessar essa mulher? Ela tem uns problemas que ela acaba se refletindo os problemas dela ao longo da vida, mas ela não consegue verbalizar que ela foi vítima de abuso. Como chegar nessa mulher? Porque assim, acho que, não sei estatisticamente, mas eu acho que uma grande parte dessas vítimas de abuso, elas não vão procurar nunca ajuda. Elas ou vão partir para uma depressão, ou partir para uma questão de repulsa ao sexo masculino, se for o sexo feminino, ou ao caso extremo, que é o suicídio. Mas como acessar e como conversar com essa mulher que ela não tem consciência que ela foi vítima de abuso? Então, muitas coisas ficam na nossa memória e o nosso próprio cérebro, ele nos protege, né? Ele deixa lá escondido. Só que nós precisamos, para curar, a gente precisa trazer à tona aquela coisa que aconteceu, a gente precisa trazer para curar. Porque ninguém consegue curar uma ferida se a gente não sabe, né, que ela existe. Sem mexer na ferida, né? Mexer. Então, para trazer essa memória, eu vou com muita calma, trazendo essa pessoa, resgatando a memória dessa pessoa da infância, até quando aconteceu. Às vezes a pessoa não lembra. Eu já tratei de casos que a menina, a moça, né, não lembrava que ela tinha sido molestada. Às vezes é quando era bebê, quando era muito pequenininha, né? Então, casos que a pessoa não lembra, mas aí para tratar, porque assim, se ela não lembra, mas ela tem uma vida tranquila, ok. Mas se ela não tem uma vida tranquila, e aí ela não sabe por que ela não tem essa vida, por que ela não gosta de relação sexual, por que ela não consegue tocar ou alguém tocar nela, aí a gente vai investigando a infância com muita calma até chegar no ponto. E quando chega no ponto, a gente traz para cuidar. Aí a gente vai cuidar daquela garotinha que foi machucada. Então tem casos que quando a senhora acessa, ela nem sabia e ela se descobre durante o processo terapêutico. Durante o processo. Que loucura. Já aconteceu isso. Já aconteceu até de uma pessoa que o próprio noivo levou a namorada e falou: Rose, eu não sei o que ela tem, mas eu quero que você descubra, mas eu não posso tocar nela. Não posso. Noivo. Ele falou: só vou casar quando ela resolver isso aí. E aí foi 1 ano para descobrir. Caramba. 1 ano. E o tratamento depois disso? Aí o tratamento foi tranquilo. Então o noivo ficou, a lua de mel do noivo foi maravilhosa. Foi boa. Ligaram para a senhora na manhã seguinte? Não esse noivo é um ingrato. Né? Porque salvou aquele casamento, aquela noite de núpcias daquele jeito, então, graças ao seu trabalho. Foi sim, graças a Deus. Aquilo ali foi um marco na minha vida, já tem bastante tempo que isso aconteceu, mas foi 1 ano eu tentando ali, né, procurando descobrir. E graças a Deus eu consegui. E a menina casou, linda, maravilhosa. Tá hoje. E a senhora, quando a senhora acessa, quando a senhora atende o paciente, logo de cara, quando chega uma pessoa em situação vulnerável, a senhora fala sobre essa questão que a senhora também foi vítima? Porque isso deve dar uma... Não. A senhora não fala nunca para o paciente isso? Não é que eu não fale nunca. No curso que eu faço com as mulheres, nesse curso Sofia, um novo jeito de olhar, eu falo. Mas eu não. Quando um paciente chega no meu consultório, ele conta a situação dele, nem sempre eu falo que isso aconteceu comigo. E eu vou dizer um negócio para você, hein? É muito comum também escutar histórias assim partindo de homens, porque não é só mulher que foram vítimas, né? Vítimas, sim. Homens que foram vítimas de abuso e não sabem como lidar com isso, acham que a masculinidade dele está em perigo, e aí a gente vai trabalhando. Agora, nem para todo mundo eu falo. Hoje eu estou falando aqui, a gente a gente nem planejou isso. Agora, doutora, de onde veio esse nome Sofia para esse projeto, para esse livro? Sofia é o nome da minha neta, da minha primeira neta. Eu tinha uma resistência muito grande em ser avó, porque eu achava que ser avó ia ser envelhecida. E Sofia veio para mudar muita coisa na minha vida. Então, hoje eu tenho essa neta linda, maravilhosa, que continua sendo uma inspiração para mim, mas Sofia também quer dizer sabedoria. Então, quando eu escrevi esse livro, também foi num momento muito difícil da minha vida. Aliás, momento difícil eu fui passando. A gente entende esse momento difícil. Isso é igual o Flamengo. O Flamengo sabe. Quando pensa que... Né? Aí eu escrevi esse livro, transformei num projeto, mas eu dei o nome de Sofia,
que quer dizer sabedoria, e sabedoria para um novo jeito de olhar a vida. Porque a gente pode passar por tristezas, mas a gente não precisa ficar no parquinho da tristeza. A gente pode sair do parquinho da tristeza e ser feliz. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu tenho muito prazer em ajudar muitas mulheres que eu chamo de Sofias. Porque as mulheres que fazem um curso comigo, eu chamo de Sofias. Vocês são as minhas Sofias. E assim, eu tenho visto muita coisa acontecer nesse projeto, Sofia, que é gratuito, viu? Eu não cobro, não. Ah, não sabia. Não, eu não cobro. Para eu sobreviver, eu tenho meu trabalho, meu consultório, os livros que eu vendo, as palestras que eu faço. Agora, esse treinamento é e sempre será gratuito. E como que elas podem procurar a senhora para buscar esse tratamento? Pelo meu Instagram, rose.siqueira terapeuta, e pelo meu WhatsApp também. Meu WhatsApp está lá, é 21 98354 6292, e as pessoas me encontram, e nós já estamos na 8ª turma. Caramba. São muitas mulheres, são muitos depoimentos, são muitas vidas que eu vejo transformadas. Isso não tem preço. E esses depoimentos, eles vão se transformar ao longo do tempo, quando fizer... A senhora tem a ideia de fazer um livro, fazer alguma... O segundo livro? Sim. Com mais depoimentos. Com mais depoimentos, E isso aí vai se tornar uma série, né? Sim, espero. Porque esses casos... existe algum caso a senhora se chocou de alguma forma e não entendeu, ou assim, mexeu com a senhora de alguma forma mais forte? Sim. Tem muitos casos, né, que trazem assim, uma reflexão mais profunda. Mas teve um caso de uma moça que da minha idade, mais ou menos, e ela falava como uma criança. A voz dela era de criança. E aí eu fiquei, né, vamos investigar e tal. E existe uma coisa maravilhosa chamada, psicanálise não chamada, homeopatia, psicanálise, mas também uma consciência que a gente pode trazer da pessoa através da hipnose. Eu sou hipnóloga. É mesmo? Sim. Então não vou nem ficar olhando muito para a senhora, não. Pode falar. Então, eu trabalho com a hipnose, mas a hipnose leve. Eu não levo a pessoa na comer regressão. Cebola achando que é maçã. Porque eu já não gosto de maçã, eu gosto de cebola. Se a senhora botar uma cebola, botar uma maçã, transformar em cebola, até como. Mas botar uma isso cebola... é fácil. Não quero saber, não. Continua falando aí, vai. Isso é fácil. Então, através da hipnose, a gente pode levar uma pessoa a lembrar de coisas, a tratar de coisas. Então, teve um caso, esse caso dessa moça que falava como uma criança. Eu comecei a investigar. Ela não saía de casa, eu tive que fazer um atendimento domiciliar. Essa moça, ela foi abandonada com 4 aninhos, ela morava numa comunidade, ela foi abandonada porque a mãe dela surtou e foi internada. E ela ficou sozinha no barraco que ela morava, na casinha. Foi literalmente abandonada mesmo. Abandonada. E ela sofreu vários abusos. Sexuais? Abusos. Sim. Os vizinhos da comunidade cuidavam dela, mas ela continuou morando naquele barraquinho, sozinha. Com 4 aninhos, ela já estava sozinha. E aí, os vizinhos ajudavam, muita gente, mas ninguém levou essa menina para casa. Ela continuava ali. E aí, muitas pessoas iam lá para se aproveitar dessa menina. Que loucura. E essa menina ela ficou presa na infância. O corpo cresceu, mas ela ficou presa. E um detalhe, ela se casou, mas ela não amava os filhos. Ela não tinha nenhum sentimento por ninguém. Ela se tornou o que nós poderíamos dizer, né, uma psicopata social, mas aquela branda, sabe? Se existe branda, né? Não sei. Então, ela não gostava, ela não tinha sentimento. Ela dizia para mim assim, olha, se morrer, morreu. Ela não tratava mal, mas ela ficou indiferente. Ela perdeu o sentimento. Então, durante bastante tempo, eu cuidei dessa moça. Ela começou a reagir, a sair de casa. Então, quando ela parou o tratamento comigo, ela já saía. O marido dela era uma pessoa uma pessoa muito boa, ajudou muito. E ela, o que ajuda muito a gente também, sabe, é a nossa fé em Deus.
Porque quando a gente não tem essa fé, a gente não tem força. No caso dela, principalmente, a fé ajudou muito. Então, quando ela parou o tratamento comigo, ela já estava falando como uma mocinha, digamos assim, sabe? Ela tinha quantos anos quando a senhora... Ela tinha quase 50 anos. Caramba! Sim. Ela viveu a vida inteira nesse drama. Presa. Que loucura. Vida toda presa. Então, essa não foi uma aluna. Essa já tem bastante tempo que eu tratei desse caso. Então, a partir quando eu começo a tratar, então, das pessoas no Projeto Sofia, aparecem muitos casos. Tanto é que no curso a gente tem uma combinação. Ninguém pode contar nada que acontece aqui, ninguém pode filmar. Então, porque existem muitas coisas assim pesadas. Teve numa das turmas, tinha uma moça que ela ficava calada o tempo todo. Aí um dia ela explodiu. E quando ela explodiu, ela falou: eu fui abusada, eu não me lembrava disso. E ninguém fazia aquela moça parar. Eu fiz a turma toda ficar quietinha, deixei ela falar. Ela falou, chorou. Depois eu fui lá e abracei, como a mãe dela deveria ter abraçado. Então, abracei aquela moça, ela chorou muito e a moça segue hoje uma vida normal. Graças a Deus, sim. No caso, o processo desse projeto, ele tem uma quantidade de sessões? Como na prática funciona para quem estiver assistindo e quiser procurar esse tipo de ajuda? Sim, são 12, na verdade, sim, são 10 aulas. 10 aulas de 3 horas de duração. E durante essas 10 aulas a gente vai seguindo, falo sobre a depressão e como sair do estado de depressão, sobre a ansiedade, sobre as lembranças amargas. Aí eu vou tratando daquelas lembranças. Aí vamos lá, qual foi a lembrança? Então eu faço exercício de respiração, eu faço muito exercício com as mulheres e vou trazendo essas mulheres para mim. Na semana passada, inclusive, aconteceu um caso de uma moça que eu precisei me colocar no lugar da mãe dela para ela pedir perdão à mãe, porque ela não conseguia perdoar a mãe. Então, eu me coloquei ali na frente e eu falei: agora diz para mim, eu sou sua mãe, fala tudo para mim agora. E ela começou a falar, chorou, e depois ela mandou, quando terminou a aula, ela mandou no WhatsApp para mim uma mensagem dizendo assim: Rose, eu estou liberta. E ela saiu com a filha dela, foi para o shopping naquele dia. Muito legal. Assim, isso não tem preço. Então, esses encontros que eu faço, depois a gente faz uma formatura bem bonita. Depois uma formatura bem bonita. Esses encontros, eu tenho depoimentos de pessoas que saíram, inclusive, de remédios controlados pelo médico, para usar a homeopatia, né, os remédios fitoterápicos, e hoje se livraram do Rivotril, dessas coisas todas, com as indicações. Porque eu dou muita indicação no curso, eu dou muitas indicações de remédios naturais que você pode usar, de coisas que você pode fazer para se livrar da ansiedade, da depressão. E mulher na menopausa. Mulher na menopausa é um negócio. É um negócio, né? Vira uma fera, né? Vira. Era uma fera. Aí eu ensino também essas mulheres o que elas podem usar, como, por exemplo, a isoflavona, a erva de São João. Eu sempre digo, mulheres, você não precisa fazer aquela reposição hormonal, aquela que pode trazer algum malefício, né? Mas você pode usar os remédios naturais. E eu vou te falar uma coisa. Eu decidi ser homeopata porque no consultório aparece muita gente com muitos sintomas que eu sei os remédios, porque eu tenho mestrado em saúde mental. Então, eu estudei a farmacologia, mas eu não posso receitar. Como terapeuta, como psicanalista, eu não posso. Porém, eu podia estudar homeopatia. Então, hoje eu tenho pós-graduação em homeopatia. Eu faço o quê? Eu pergunto: você gosta da homeopatia? O que você acha da homeopatia? Muita gente não acredita, né? Muita gente não acredita. Aí eu falo: você gosta de homeopatia? Ah, sim, então tá bom, você está diante de um homeopata. Vamos tratar disso com homeopatia? Então, aquela pessoa que não tem medicação ainda, ela começa a tratar com homeopatia. Mas aquela que tem, eu digo: você não pode se livrar do remédio sem falar com seu médico. Porque nenhum remédio a gente pode jogar ele fora assim, né? O médico tem que ter o acompanhamento, tem que ter o desmame, tudo direitinho. Mas aconteceu um fato interessante nessa turma agora, de uma moça que deu um depoimento que ela estava tomando Rivotril há muitos anos. Menino, 20 anos. Caramba.
20 anos tomando Rivotril. Aí eu falei, mas você está impregnada de Rivotril. Mas quando eu falei da valeriana, e ela substituiu o Rivotril pela valeriana, porque a valeriana tem um efeito maravilhoso no corpo da gente, né? Mas ela conversou com o médico dela, então ele foi retirando o Rivotril, e aí ela entrou com a valeriana. E com isso tudo, ela teve isso tudo foi um valor emocional para ela muito grande, porque ela parou com o Rivotril, mas isso com o auxílio do médico, tá? Eu sempre falo para as pessoas. E o aval do médico, muitas vezes eles são resistentes, né? Sim. Mas graças a Deus, esse psiquiatra dessa menina, ele foi muito, muito legal, muito bom, né? Ele entendeu que ela já estava há muitos anos com esses remédios. Então, eu tenho vários depoimentos assim de pessoas que substituíram. Eu sempre digo, gente, quantas vezes a gente está com uma dor de cabeça muito grande? A gente não precisa ficar escrava desses remédios. Então eu digo, olha, vamos fazer um SOS aí, pega uma passiflora, pega um chá de erva cidreira, vamos fazer um negócio aí forte, vamos tomar, vamos botar um gelo na cabeça. Esse valeriana que a senhora falou, fala mais, para quem não conhece, como eu não conheço, de repente tem gente que também não conhece, o que é o valeriana? Valeriana é uma substância natural, né, uma planta, que ela substitui o clonazepam. É o clonazepam natural. Entendi. Dentro da homeopatia, é isso que a gente trabalha. Agora a gente teve, eu acho que afetou todo mundo, afetou homens, mulheres, teve a pandemia. Sim. Como isso refletiu na saúde mental das suas pacientes? Porque muita gente, acho que a grande maioria talvez das pessoas, saiu diferente dessa pandemia, né? Isso Sim. atingiu, a senhora consegue avaliar como isso mexeu com a cabeça das pessoas? Quando a pandemia estava no início, a Fiocruz ela ofereceu um curso para os profissionais de saúde justamente para trabalhar a saúde mental. Eu já era formada em saúde mental, mas é óbvio, né, que todo conhecimento eu vou pegando. E eu fiz esse curso. Eles estavam preparando para o pós-pandemia. Foi um curso maravilhoso. Então, muitos profissionais fizeram esse curso. E eu digo para você, hoje eu atendo profissionais de saúde que estão com crise de ansiedade, que estão com problemas emocionais por conta da pandemia. Então, uma coisa que me marcou muito foi uma enfermeira que precisou pedir aposentadoria, porque Nossa. ela não resistiu. Ela falou para mim, ela ia para o meu consultório e dizia, Rose, eu não estou aguentando ver as pessoas morrendo. Então, ela era uma profissional já há bastante tempo, ela disse, eu não estou conseguindo ver as pessoas com aqueles ela disse para mim, aqueles aparelhos que muitas vezes não estão mais funcionando e eu não tenho mais aparelho para colocar as pessoas e eu vejo pessoas morrendo. Então, o pós-pandemia trouxe para nós situações difíceis de desequilíbrio emocional muito forte. Então, as pessoas com crise de ansiedade. Hoje eu atendo médico, enfermeiro, eu até brinco com elas, gente, eu vou me especializar mais na área da saúde aí para atender vocês. Porque tem médicos e enfermeiros que estão abalados emocionalmente por conta de tudo isso que aconteceu. Isso, pessoal da saúde. Mas o pessoal que não é da saúde, quantos professores ficaram tendo que se adequar àquele momento e hoje ver o ensino precário do jeito que ficou? Por quê? Por causa da pandemia. Quantos idosos foram abandonados? Adolescentes. Meu Deus! Eu tenho um adolescente em casa que entrou. Meu filho hoje ele faz tratamento de depressão. E a minha mulher também acabou adquirindo um quadro. E no caso dela foi burnout. É burnout ou burnout? Tem gente que fala burnout, mas eu acho mais bonito burnout, né? Que burnout em francês eu acho que é mais chique, então eu falo burnout. Burnout. A minha esposa teve esse processo de burnout em relação ao emprego dela e faz um tratamento há 1 ano, que ela faz tratamento e faz com muito... até uma coisa até interessante, porque ela faz com os remédios tradicionais e isso teve várias consequências na vida dela. E ela agora ela vai começar esse desmame, né, que chama. Sim. Eles falaram que tem que ser uns 3 meses mais ou menos para fazer esse desmame. Mas assim, mudou radicalmente muita coisa assim em relação a esse. Eu sou testemunha que não sei nem se pode chamar de excesso, mas o uso desse remédio
em um ano, e foi só um ano, tá fazendo exatamente um ano agora, e usa esse remédio um ano, acabou afetando a qualidade de vida dela de uma forma absurda. Sim, afeta sim, porque o remédio, ele pode, de acordo com o que o médico vai mandando, né, a dosagem, mas ele pode abrir outras coisas. De repente, uma pessoa não tem esquizofrenia e ela abre esquizofrenia porque o próprio remédio induz a isso. Então, ele trata de uma coisa e esculhamba a outra. Uhum. Eu tenho uma pessoa da minha família que sofreu o burnout da área de saúde, até hoje ela está com remédios, infelizmente. É complicado, né? Então, é bem complicado. Agora, um outro nicho, um outro grupo que também foi muito afetado na pandemia, que a gente chegou a falar rapidamente agora, que são os adolescentes e crianças. Sim. A senhora atende também, a senhora conseguiu, dá para fazer, no caso da criança e do adolescente, um tratamento como esse que a senhora indica, com menos remédios tradicionais, vamos dizer assim? Porque a gente não sabe até que ponto esse menino, essa menina do início da idade, eles vão ficar dependentes ao longo da vida daquele remédio, né? Sim. Olha, tem um teórico chamado Piaget, que ele tratou do neto dele. E eu vou te falar, eu também. Eu tenho um neto chamado Davi, que eu logo percebi que o Davi tinha déficit de atenção. Ele hoje tem 9 anos. E ele falava um monte de coisa. Eu falei, filho, você tem déficit de atenção. Eu falei para minha filha, pode falar com o médico que ele tem déficit de atenção. Ah, mas vai passar Ritalina? Eu falei, não vamos passar Ritalina de jeito nenhum. Vamos tratando aqui, vamos tratando com outras coisas. Então, porque existem as gotinhas. Por exemplo, a valeriana, ele tem em gotinhas. Vou até anotar aqui, porque... Valeriana tem gotinhas. Tem um remédio chamado mulungu, que é maravilhoso. Qual o nome? Mulungu. Mulungu? Mulungu. Tô anotando tudo aqui que, olha, aqui a gente está tendo não uma entrevista, não um papo, uma consulta que, olha, isso aqui vai ajudar bastante. Acho que vai ajudar você também. Então, mulungu é uma casca, né? Uma casquinha E você pode fazer o chá de mulungu, agora tem que ter a dosagem certinha, tá? Não vamos exagerar. Não. Overdose de mulungu não dá também. Não dá. Eu tratei de um garoto com síndrome de Down. E aí, eu pesquisando, né, como poderia tratar melhor daquele menino, e eu descobri uma pediatra que ela pesquisou sobre mulungu para crianças com Down. Olha, que bacana. E aí, eu comecei a tratar desse menino com mulungu. Aí, depois vieram os meus netos. Então, quando eu vi o meu querido Davi com déficit de atenção, eu falei, vamos dar um mulunguzinho para ele ficar um pouquinho mais calmo. Porque aí ele vai na minha casa e aí já fala, vó, vai ter aquele chazinho de madeirinha? Que é uma madeirinha. Então nem é ruim o gosto, nada? Não tem gosto de nada. A minha sogra só dá McDonald's pro meu filho quando ele vai pra lá. Mas, né, tem que ter uma avó assim, tá vendo? Uma avó que dá um mulungunzinho. Mulungozinho. Aí eu faço chazinho de erva doce, eu dou pra eles. Aí de vez em quando aparece lá um negocinho, eu faço outro, cúrcuma. Eu falo, vem cá com um negocinho da vovó. Aí eu falo, gente, olha, se vovó vivesse no mundo antigamente, 1800 e tal, vovó ia ser considerada uma bruxa. Porque eu mexo com as ervas. Então, você pega a cúrcuma, você pode fazer a cúrcuma faz um chá de alho com gengibre, aí deixa esfriar, coloca uma colher de cúrcuma com mel. Você vai tratar daquela criança, não com déficit de atenção, né? Sim. Mas aumenta a imunidade daquela criança e ela vai ter mais força para enfrentar se uma gripe vier atacar. Então, uma pessoa pode, de verdade, se prevenir de muita coisa só com as coisas naturais. E quanta coisa natural que vai ajudar a gente, assim, retardar o envelhecimento. Maravilhoso! Todas essas coisas. Aí, ó, como é que você se interessou. Não, já me interessei. Porque eu tô com essa barba branca aqui, eu tenho 22 anos, né? Então, assim, olha como é que eu tô acabado. Não, mentira, não tenho 22. Mas é bom. Assim, tem esse tipo de tratamento, pode ajudar? Pode. Olha, por exemplo, o louro. Tem gente que não dá nada pelo louro, né? Você faz um chá de louro e toma. O chá de louro com cravo da Índia. Não vai ajudar só porque o louro é o omeprazol natural. Ah, é? Tem gente que toma omeprazol e o chá de louro e ele também aumenta a imunidade. Aumentando a imunidade, meu querido, as nossas rugas, elas demoram mais para aparecer. Olha aí. Entendeu? Mas dá tempo para quem já está estragado? Dá tempo de melhorar ainda?
Ninguém está tão estragado que não possa melhorar. Pode, dá tempo sim, dá tempo para quem está estragado, quando você fala. Ó, vou te falar, ontem eu tive assim uma dor de cabeça forte. Eu estava no consultório, estava atendendo e tal, e minha cabeça começou a doer. Aí tá bom, eu falei, eu vou para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei o quê? Arnica. Arnica Minha avó montana. me dava, já me deu arnica uma vez que eu bati a cabeça. Sim, pancada, toma arnica montana. Você pode fazia. tomar 20 gotas de manhã e 20 gotas de noite. 28 dias com arnica. Meu querido, cadê a enxaqueca? Foi embora. Agora a senhora falou uma coisa legal também, que é a fé. Sim. Né? E muita gente é salva pela fé. Eu vou até fazer, assim, não é nenhum tipo de questionamento político, nada disso, mas muita gente a gente sabe que foi salvo pela fé. Sim. E hoje, nos últimos anos, a gente tem visto que você falar da sua fé, você mostrar que você é uma pessoa que acredita em Deus, muitas vezes é taxado até de chacota. As pessoas muitas vezes não respeitam. Eu digo isso porque ao longo da nossa conversa, a senhora foi falando em relação aos casos, as pessoas que se livraram, que não se suicidaram, que foi com ajuda, foi com fé também. A gente teve, há pouco tempo atrás, uma ex-ministra que falou que pensou em se suicidar, e aí a fé salvou ela, e isso virou chacota para determinadas pessoas. Uhum. Como a senhora, de repente, para o jovem, principalmente, né, aquela pessoa que vive num ambiente mais moderninho, vamos dizer assim, a importância de lidar com isso, de saber o quão importante é você ter a sua fé, a importância de Deus nesse processo de melhoria, de salvar a sua vida, de conseguir uma nova chance. Porque às vezes a pessoa fica tão retraída, fica com vergonha, eu não vou para a igreja porque hoje não é legal ter da igreja, ou então, e eu não estou falando de nenhuma religião específica, eu não estou falando nada disso, estou falando realmente nesse sentido da fé. Muita gente tem vergonha de mostrar a sua fé, né? Sim. Existe uma coisa que eu não abro mão na minha vida, são os meus valores. Eu não abro mão de jeito nenhum. No meu consultório, eu falo para as pessoas, olha, aqui eu não estou falando de religião, mas, então eu atendo candomblessista, espírita, só que eu sempre digo, olha, eu já fui, porque teve uma médica, eu atendo uma médica, muito interessante isso, ela outro dia me perguntou assim, Rose, você sempre foi assim calma? Eu falei, não, eu já fui do baracobaco. Mas o que aconteceu? Então eu falei para ela, olha, eu passei por um processo e esse processo transformou minha vida. Passei mesmo, acreditei que eu podia mudar. E Deus mudou a minha história. E mudou mesmo. Deus mudou a minha história. Se for investigar, eu era assim, já tenho um marido que morreu, né? Uhum. Mas eu já dei uma surra nele. Bateu no coitado? Bati. Mas o que ele fez? Ele foi perturbando a minha vida lá, aí eu bati nele. Mas isso tem muitos anos. Olha, imagina se chegar o marido da paciente lá, assim, não tá perturbando, me dei uma surra nela. Peguei. Eu dei. Assim, não vamos querer entrar muito nos detalhes dessa surra, não. Mas foi como? Foi de mão? Foi de quê? Foi de mão, porque isso tem muitos anos, foi antes de eu fazer a terapia, muitos anos. Ele sabia que eu tinha sofrido abuso e ele foi fazer uma coisa feia comigo. Aí eu bati nele. Sabia porque ele estava apanhando também, mereceu. Também, agora eu tô com a senhora, mereceu. Sabe, então, foi uma palmadinha educacional. Foi uma pedagógica. Pedagógica. Tá bom, aí a minha mãe, tadinha da minha mãe, o que você fez com seu marido? Eu falei, eu bati nele. Mas ali, naquele momento, ele deveria entender que aquela esposa não poderia ser tratada daquela forma como ele queria me tratar, sabe? Então, uma pessoa que passa pela situação... E ele sabia, né? Então, eu tinha que ser uma pessoa delicada e tal. Ele não foi. Enfim, aí depois ficou tudo bem. Quando ele morreu, estava tudo bem entre a gente, sabe? Ele morreu legal. Enfim. Então, o que acontece? A fé, desde antes de Cristo, lá na época de Platão, Sócrates, as religiões que mais cresciam eram as religiões de mistério. Por quê? Porque as pessoas elas têm essa curiosidade. Platão sempre falava do mundo perfeito, né? Que aqui é uma cópia. O mundo perfeito não é esse. Então, as pessoas sempre tiveram essa curiosidade. Porém, a neurociência maravilhosa, isso é de Deus, ela mostra que o ser humano tem um pontinho no cérebro que nós chamamos hoje do ponto de Deus no cérebro. Esse pontinho,
bem pequenininho, que não fica no meio, fica mais ou menos assim, né? Esse pontinho, ele fica, digamos que, inflado quando uma pessoa ora. Olha aí. Quando uma pessoa canta. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu estou aqui contigo. Então, hoje a ciência mostra que o ser humano ele precisa desse sobrenatural. Então, nós chamamos isso do DNA de Deus. E se você for pesquisar, aparece de verdade, é como se fosse sabe aquela marquinha do DNA? Do dedo digital? Do dedo, da digital. É como se fosse aquela marquinha lá no cérebro. Olha que lindo. Então, hoje a gente sabe disso por causa da neurociência. Então, a gente sabe que o ser humano que tem fé, ele pode avançar muito mais. Ele pode olhar para um determinado ponto e falar, eu quero, eu posso, eu consigo, eu tenho tudo que eu preciso. E eu digo sempre às pessoas, você tem a essência de Deus, seja você a religião que você tiver, mas você tem a essência de Deus. Por quê? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, ele sopra, e o sopro é a essência, o espírito dele. Nós temos isso. Não importa se a pessoa é da Umbanda, do Candomblé, o importa é que você tem a essência de Deus. Agora, como é que você vai usar a sua espiritualidade é outra coisa, né? Mas você pode... Eu já quebrei aqui machuquei um dedo do meu pé, quebrei, né? E estava doendo, eu estava distante da minha casa. Aí eu falei, não, eu vou chegar lá, eu consigo chegar lá. Eu respirei, eu pensei, meu Deus, eu tenho tudo que eu preciso, está aqui comigo, e eu vou chegar lá. E eu fui andando e rápido, e era um pedação grande, sabe, bem grande, até a minha casa, e eu cheguei, aí depois quando eu cheguei, sim, aí que eu fui tratar do meu pé, era uma dor insuportável. Porém, naquele momento eu não senti dor. É o treino cerebral, eu ensino isso para as pessoas. Tanto no consultório quanto no meu curso, eu ensino, você pode treinar o seu cérebro para vencer. Isso não é charlatanismo, isso é de verdade, isso é neurociência que mostra. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, tem um desses livros aqui que eu escrevi sobre o humor, o quanto o humor afeta o nosso cérebro. O humor, ele cura doença, sabia? Se você estiver resfriado, mas você tiver bom humor, rapidinho você vai se livrar do resfriado. Olha que coisa. Olha aí. É de eu verdade. quase não fico resfriado, eu sou bem-humorado. Então, o humor, ele aumenta a imunidade. E o mau humor baixa a imunidade. Que bom que pessoa de mau humor fica mal-humorada, fica baixa imune, que fica doente logo. A gente não tem nada pior do que gente mal-humorada. Dá para aturar qualquer pessoa mal-humorada, é a coisa mais suportável que tem. Sim, porque a pessoa mal-humorada, ela vai contaminar o ambiente. Isso aí, carregado. A energia, a gente fala assim, a pessoa está com energia baixa, e aí a energia baixa pode trazer uma série de doenças. Pessoas com mau humor, elas podem adquirir uma série de doenças. Doença de fígado, doença de rins, pés rachados, cabelo caindo, unhas quebradas. Pessoas mal-humoradas vão atrair doenças. E a pessoa bem-humorada, ela pode aumentar a imunidade e fica muito mais fácil curar doenças. Isso é provado pela ciência. Isso não é invenção na minha cabeça, não. Eu ia falar exatamente isso. A senhora é uma neurocientista, o currículo da senhora é fantástico. Porque se eu falar isso do mau humor, se eu falar isso da fé que a senhora está falando, vão falar que um monte de coisa minha, mas ela, aqui é o aval da doutora, vou pegar o seu WhatsApp para quando eu estiver discutindo com alguém, eu vou ligar para a senhora. Tá bom. Faça uma chamada de vídeo e a senhora fala, tem que ser bem-humorado. Agora, doutora, isso é muito importante a senhora falar, porque se eu falasse isso, que o humor, que a fé, isso ajudam, as pessoas não iam muito acreditar no que eu falo. Mas a senhora não, é a ciência que está falando. Não sou eu que estou falando, não. Então, para você aí que questiona tudo, é uma pessoa com um monte de título, tem mais título que o Flamengo. Eu fui comparar, de 2019 para cá, vocês estão empatados. Mas no anterior, a senhora tem mais título que o Flamengo. Então, assim, isso aqui é estudo, é conhecimento. E isso é muito importante, dizer isso, que a ciência também abaliza isso, né? Sim. A ciência tá junto com a fé, tá junto com o bom humor. Não é simplesmente uma coisa que as pessoas hoje têm muito esse preconceito, né? Sim. O bom humor e a fé, eles andam juntos de mãos dadas. Então, uma pessoa com um bom humor,
ela vai superar muita coisa. Mas eu quero te falar uma coisa. Você sabe de um negócio? Tem muita mulher que está na menopausa e ela está muito mal-humorada e ela não sabe nem por quê. Doutora, eu já estava com isso aqui anotado aqui na minha lista. Porque, como eu disse, aqui está sendo uma consulta, não está sendo nem um papo mais. Está virando uma consulta. Eu ia falar isso do mau humor, quer dizer, da menopausa e mau humor no dicionário já colocaram como o mesmo verbete lá? Porque é paralelo ali, né? Tá junto, né? É que nem marido e vítima também. Assim, a gente é, né? Não, brincadeira. É porque a mulher na menopausa, ela para de produzir os hormônios necessários para o bem-estar do corpo dela. Então, é um período que pode demorar de 2 a 7 anos. Olha isso. É sério isso? É sério. Não, doutora, não fala isso não, doutora. Serinho, pode demorar. Tem pessoas que passam mais rápido, mas tem gente que fica aí 5, 7 anos naquele período. Os calor, o ressecamento vaginal, muitas coisas que atrapalham o relacionamento familiar. O mau humor também tem isso? Muito, mau humor, as crises de Doutora, se a senhora se quiser levar lá para a Caixa Econômica para vai, que não vai rolar, doutora. 7 anos? Pode demorar até 7 anos. Vou deixar aqui do lado enquanto isso. Mas existe tratamento para isso. Então, a mulher que ela passa por esse período, esse climatério, ela pode fazer uma reposição hormonal, como, por exemplo, a amora. Ela pode usar folhas de amora 3 vezes por dia. Faz o chá de folhas de amora. Vai ajudar na libido. Aumenta a libido. Amor e amora não fazem... Amor e amora estão juntos. Aumenta a libido. Então, a mulher... Amora. Botei bem grandão aqui, ó. Tá folhas grande. Amora, né? Amora. Quanto, assim, 2, 3 litros pode por dia de chá? Pode tomar 3 copos por dia. Aí tem que ver se ela não tem a pressão alta. Não, doutora, não vamos pensar na pressão agora, não. Vamos pensar na amora aqui. Os 3 litros de amora. 3 litros não, 3 copos. Vamos botar aumentar um pouquinho essa dose, doutora. 3 copos por dia. E aí, esse chá de amora faz por infusão, tá? A folha da amora, coloca num recipiente e coloca a água fervendo em cima. E aí tampa, deixa esfriar e toma. Então, você pode tomar a amora assim, desse jeito. Pode comer amora também, né? Uhum. Mas pode fazer esse chá porque vai aumentar. Então, agora, quem não tem marido... Amora é amora e namora, né? A gente amora e namora. Pode até fazer ali, de repente, uma noite, né? Pra aquele climinha, lá, já faz uns 3 litros de amora ali. Pode. Então, isso vai ajudar também a controlar o humor. Claro. Ajuda. Pois é. Então, tem uma outra coisa muito legal que chama Ignatia, Ignatia amara, que é vendida em lojas de produtos naturais, que a pessoa pode fazer uso também, que vai ajudar muito nesse período. Outra coisa, meninas, vocês estão escutando, façam uso de isoflavona e ômega 3. Usem bastante ômega 3. Ômega 3 pode usar direto. Eu tinha estudado a senhora e a senhora tem esse trabalho com ômega 3. Mas assim, eu, por exemplo, que não sou consumidor, não sei se eu sou público-alvo, eu não conheço ômega 3. E eu vejo muito falar do ômega 3. Porque o ômega 3 não é só para mulher, né? Para o homem também. Sim. Então, você pode tomar o ômega 3, que ele vai te ajudar a aumentar a imunidade. A tua barba vai ficar mais bonita. Tá feia a minha barba também. Não tá feia, mas ela vai ficar mais brilhante. As nossas unhas. Então, o ômega 3, ele é essencial para nós. Tu passou de 30 anos assim, começa a tomar o ômega 3. Vai tomando ômega 3 que vai te ajudar, porque o negócio é prevenir as doenças. Então, teve uma vez que eu fui fazer uma cirurgia numa vista, o médico me perguntou assim, eu estava com catarata, o médico me perguntou, quais os remédios que você toma? Eu falei, nenhum. Ele, como assim nenhum? Eu falei, eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio, eu tomo remédio para dor de cabeça quando não tem jeito lá, né? Eu estou em algum lugar que eu não posso tomar um chá, aí eu tomo um remédio para dor de cabeça. Mas o resto disso eu não tomo remédio. Aí o médico não acreditou, ele foi perguntar para outro. Não, na minha ficha estava lá, eu não tomo remédio. Então, muitas vezes a pessoa se acostuma a já tem uma caixa de remédio em casa, né? Então, qualquer coisa vai tomar remédio. Não, você pode evitar a doença. Você pode evitar muita coisa. Então, toma o ômega 3, que vai ser muito bom para a saúde, vai te ajudar. A mulher, nesse período de menopausa, sofre muito. Então, ela pode tomar ômega 3, isoflavona. Olha, sabe a soja? A soja, ela contém isoflavona. Então, você pode usar soja. Olha que maravilha. Melhora
Melhora. Fazer uma mamadeira de leite de óleo de soja para minha esposa, então hoje vai botar na veia dela. Esposa dele, vai fazer. Então, são muitas coisas assim que a gente pode fazer e a gente pode prevenir muitas doenças. Olha, uma coisa, fala para sua esposa comer muito inhame. Inhame? Inhame, porque o inhame, o inhame ele é muito bom, porque na menopausa nós perdemos muita coisa, nossos ossos ficam mais fracos. E aí, por isso que muita gente cai e se machuca muito. Mas se a pessoa come inhame, tanto o homem quanto a mulher, né? Come bastante inhame, vai fortalecendo os ossos. Interessante é o colágeno, entendeu? Fica com a pele boa, né? Fica com a pele muito boa. Então, são muitas coisas assim que a gente pode fazer para ter uma saúde bem melhor e ter uma vida saudável. Porque nada melhor do que um casal ter uma vida saudável, não é? Né? Porque, assim, a senhora eu estou anotando tudo aqui. Também se aqui não der certo, já botei a fé, já botei o tratamento com a Sofia, tô botando tudo aqui que a gente possa, né, salvar esse casamento. Vamos fazer hashtag salvando o casamento. Hashtag salva o casamento. E vou indicar para ela, de repente, agora, esses livros aqui, a gente tá vendo um monte de livro, a gente já falou do Sofia, esse Manual da Saúde Emocional que a gente trouxe aqui. Fala um pouquinho desse livro também, doutora, por favor. Esse livro, Manual da Saúde Emocional, eu escrevi com outras terapeutas. Eu sou coautora, tá? Tanto o Mentalidade Vencedora como a Saúde Emocional, eu escrevi com outras terapeutas. E ele não está mais na livraria, está esgotado, na Travessa, ele está esgotado. Mas eu tenho alguns exemplares ainda. O Sofia, eu escrevi sozinha. Então, quem quiser adquirir, pode adquirir comigo. Entra no meu Instagram, meninas, que vocês vão ver. A gente vai botar aqui o seu Instagram. E esse aqui é o Mentalidade Vencedora. Esse é bom, hein? Pois é, porque é o que eu falo da mudança de perfil. Tem gente que acha que nasceu pobre e vai ser pobre a vida toda. Não, você pode nascer pobre e ser rico. Você tem que ter uma mentalidade de rico. Eu tenho mentalidade, mas minha fatura e meu salário não permitem que eu seja. Eu tô com essa mentalidade de rico na hora de comprar. Chega dia 5, minha mentalidade, vai embora. Continua com a mentalidade de rico e para de comprar o desnecessário. Quando for no mercado, não vá com fome, porque o teu cérebro, se você for com fome, teu cérebro vai falar assim, compre tudo. E você não precisa comprar tudo. Doutora, eu tô sempre com fome. O que eu faço nesse caso? Não vou ao mercado. Não vai ao mercado. Ou então você faz um lanchinho antes e vai no mercado depois. Porque senão você não vai ter não vai vencer, não vai ter sucesso. E para ter sucesso, você precisa colocar isso como meta na sua vida. Coloca assim, sucesso. Aí você vai pensando sucesso, mentalidade vencedora, sucesso, e você vai ser bem sucedido. Doutora, eu estava lendo volto a dizer, eu estava lendo o seu currículo, pesquisando com a senhora, sobre a senhora, para entrevistar a senhora, e eu achei, inicialmente, que a gente ia ter aqui uma pessoa, como eu posso dizer, burocrática, né? Aquela professora que fosse... A senhora conseguiu encaixar tanta coisa. Eu estou vendo que esses seus títulos são muito menos, como eu posso dizer, estão parecendo muito menos distantes das pessoas, porque quando a gente vê uma pessoa cheia de títulos, a gente imagina que está falando com uma pessoa que não vai falar a nossa linguagem, que vai ter uma comunicação muito mais difícil. Eu me preparei, eu falei, olha, eu tenho que... Bom, hoje eu vim até de calça, que normalmente eu estou de bermuda, hoje eu vim de calça, botei uma blusa aqui, eu falei, não, vou caprichado para a doutora, que a doutora vai... Mas eu estou vendo a senhora falando uma linguagem tão direta para quem está assistindo, eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou, que está acompanhando até agora, está se sentindo tão à vontade, que eu queria até convidar a senhora, de repente, para a gente fazer aí um quadro que respondesse a dúvidas, que respondessem a casos das pessoas que podem nos procurar, porque estou vendo que a senhora faz um acompanhamento quase que 360, né? A gente já falou aqui de tanta coisa e a senhora tem a resposta na ponta da língua. Então, se a senhora quiser, acho que a gente pode trabalhar junto, doutora. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Porque, assim, o que eu tenho visto, o que a gente acaba vendo ao longo do nosso trabalho, é que, muitas vezes, essa comunicação com o paciente, isso é uma coisa muito difícil. Porque tem muito assim, o advogado também tem muito isso, né? Que aí ele fala e você não entende. A senhora estudou para ser assim? Ou isso é a sua experiência de vida que faz a senhora ter essa facilidade tão grande de comunicação e principalmente
de fazer com que a gente que não tem o seu conhecimento, que não entende esses assuntos, que a gente se sinta tão interessado e que a gente aprenda. Eu tô tendo uma aula aqui. Olha, eu sou assim. Eu prefiro falar desse jeito com as pessoas. Prefiro que haja uma conexão entre eu e o público, entre eu e o meu paciente. Precisa haver a conexão. Às vezes, ontem mesmo uma menina foi lá no meu consultório, é uma advogada. Quando estava saindo, eu falei, vem cá, tu foi com a minha cara? Aí ela foi. Eu falei, então tá legal, então a gente vai se dar bem. Porque se não houver essa conexão, não rola. Então, eu fiz, muito interessante, que eu fiz 3 palestras no hospital lá na Ilha do Governador, Hospital Loreto e o outro lá. E aí eu fui falar para médicos e enfermeiros no dia da enfermagem. E eu usei esse tipo de linguagem. Só que, assim, eu precisava aprender as pessoas, né? Eu levei um boneco, dei o nome dele de Pedro, botei Pedro perto de mim. Quando a pessoa falava, tá vendo, Pedro? Olha só, tá conversando, olha isso. Que coisa. Então, eu trouxe o pessoal para mim, foi muito legal. E eu usei eu sou assim, desse jeito, sabe? Quem me conhece sabe que eu não preciso rebuscar, eu sei falar difícil, mas eu não preciso disso. Então, se eu tiver que falar para ministro, para o presidente, eu vou falar, mas eu não preciso, eu sou eu, e assim eu vou vivendo e feliz. Eu prefiro ser desse jeito. Doutora, tem alguma coisa que a gente não perguntou? Porque, assim, como eu disse, a senhora é um mosaico, a senhora tem... Eu fiquei aqui, eu falei, olha, é muita coisa, que a gente tem uma limitação de tempo, mas eu queria até convidar a senhora para voltar novamente aqui e, como eu falei, a gente pensar um quadro, porque o seu conhecimento, e muito que eu venho falando, o seu conhecimento e principalmente a sua forma de se comunicar, eu acho que o pessoal que passa por essas situações que a gente falou aqui ao longo do nosso papo, eu acho que eles vão ter muito a ganharem tendo esse contato com a senhora. Vai ser um prazer estar com vocês. Porém, eu quero dizer um negócio aqui. Eu quero recomendar para alergia unha de gato. Mas não é unha de gato, você cortar a unha do gato e fazer o chá, não, tá? É o chá da unha de gato. Você pega, faz. Existe uma erva chamada unha de gato. Aí você compra, você pode fazer o chá ou tem a cápsula também, tá? Se for a cápsula, são 3 vezes por dia. Mas o chazinho de unha de gato vai ajudar na rinite. Olha, eu já tive pacientes no meu consultório que nunca mais tiveram rinite. Passei unha de gato. É mesmo? Mas vai tomar chazinho. Um chazinho? Chazinho, você vai fazer o chá de unha de gato, se você quiser comprar a erva. Ou então você compra a cápsula. Nesse período agora que nós estamos tendo agora, que é outono, vai chegar o inverno, e com um monte de gripe maluca aparecendo por aí, você pode usar unha de gato, porque vai ajudar, vai prevenir, e você não vai ficar com a garganta ressecada, entendeu? Unha de gato. Mas nada de pegar os gatos da rua e arrancar Não precisa pegar os gatos da rua para arrancar as unhas. É só chegar numa loja de produto natural e comprar unha de gato. Eu sabia que canja de galinha não faz mal para ninguém. Agora, unha de gato... Olha, aqui tá a Mora, quando chegar, vou passar daqui, vou passar no sacolão lá na casa de ervas lá e vou comprar uma tonelada de amoras. Doutora Rose Siqueira, queria agradecer mais uma vez a senhora e agradecer realmente, não é agradecer nem pelo papo, agradecer por essa aula que a senhora deu aqui pra gente, por essa sua generosidade, essa sua forma de falar tão interessante, que eu acho que, como eu disse, a gente ainda vai falar muito, muito sobre todos os assuntos ainda. Então, doutora, mais uma vez eu quero agradecer a senhora, e você que está aqui assistindo, que assistiu até agora, manda seu assunto, manda suas dores, conta a sua história, e o Viver Bem vai novamente falar com a doutora, vai receber o seu assunto de repente, vai receber profissionais da área. Então, não perca até o próximo episódio. Eu quero deixar um recado para você. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Então, vamos curar as nossas dores, nossas mazelas e viver de uma forma muito melhor. Obrigado, doutora. Deus te abençoe.